Bom dia, gente. Hoje nós estamos dando continuidade ao trabalho multidisciplinar, né, sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento. É, Parece até assim estranho, né? O que que tem a ver aquele filme com história, né? Qual que é a ligação? Mas a gente consegue achar várias ligações ali, inclusive os conflitos armados que existem na África, né? Que são muitas etnias lá separadas que têm conflito, a fome, a invasão e o roubo, daquele jeitinho que vocês viram lá. Mas eu não vou falar sobre esses conflitos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, a gente vai falar sobre fontes históricas. Por quê, gente? Porque a história, ela é uma ciência. Muita gente não acha que a história seja importante ou que a história seja sequer uma ciência, mas gente, ela é tão importante quanto qualquer outra ciência. Lembra que eu vivo falando, ó, se você conhece o seu passado, existe muito menos possibilidades de você fazer coisas que não seriam inteligentes, digamos assim, né? Por exemplo, os nossos políticos, eles não agiriam como a gente age, como eles agem, né? Se as pessoas soubessem do passado do país, né? E aprendessem com esse passado. Porque a vida é isso, gente. A vida é erro e aprendizado. A gente erra no passado, ó, erramos nisso. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai mudar para que isso não aconteça mais. Quer saber um país que conseguiu fazer isso? A Alemanha. A Alemanha é um país que saiu do nazismo e hoje é uma democracia, né? Tem uma presidenta e baniu completamente qualquer tipo de extremismo, né, como o fascismo, o nazismo, né, enquanto num país que se diz tão avançado quanto os Estados Unidos, é legalizado você ser a favor do nazismo. A Alemanha olhou para o seu passado, a Alemanha aprendeu com o seu passado e hoje é um país de primeiro mundo. Mas não é essa ainda a história, né? Então vamos ver. Eu só falei que a história é uma ciência. Mas, como uma ciência, como é que ela sabe os fatos que existem, né? Vamos primeiro falar sobre a cena do filme, onde o chefe da aldeia deles fala sobre como era com seus ancestrais. Vocês lembram isso? Ele contando a história de como era os ancestrais, como eles agiam, que não era daquele jeito. Isso é uma fonte oral. Fonte oral, gente, é uma fonte em que a pessoa que viveu o período ainda está viva e te relata aquilo. É mais ou menos o seu avô ou a sua avó falando: no meu tempo era assim, assim e daquele jeito. O seu avô e a sua avó são fontes orais e são considerados fontes históricas verdadeiras, porque eles estão falando a verdade, né? Eles estão contando a verdade. Ó, a minha avó já falou para mim. Quando eu era criança, o meu pai e a minha mãe eram muito ruins comigo. E não tinha esse negócio de conselho tutelar, não tinha nada disso. E era a realidade dela. Então, ela é uma fonte oral para eu saber como era a criação de uma criança lá nos anos de 1930, por aí, em uma cidadezinha de interior, onde havia poucas leis, né? Outra fonte histórica, vamos lá. Fonte escrita. Ai, professora, como é que eu vou saber como que os egípcios como que a sociedade do Egito era daquele jeito? Bom, eles, eles foram uma das primeiras civilizações que tiveram escrita, certo? Então, os arqueólogos descobrem aqueles papéis, decodificam aquela língua
e descobrem como era o reinado, como era o plantio lá dos alimentos, a cheia do Nilo. Então, fonte escrita, e não é só no Egito, tá, gente? Na Grécia também. Assim, a gente descobriu, por exemplo, Sócrates é grego. Então, as obras Sócrates não deixou a obra escrita, mas Platão deixou. E assim por diante, né? As fontes escritas, elas são uma das fontes mais comuns, digamos assim, né? Vestígios materiais. De novo, eu vou voltar para o Egito com as múmias, né? São vestígios materiais. Tem cidades do Oriente Médio lá que elas se erguem, né? Elas existem e elas acabam virando vestígios materiais de uma civilização que existiu, assim como Machu Picchu, né? São tudo isso é ciência, a ciência da história, de como nós evoluímos através do tempo, né? De como a gente saiu lá da pré-história até chegar à idade contemporânea, que é onde a gente está. E a gente tem os registros iconográficos, que são o quê? Fotos, gente. Fotos, estátuas, tem estátuas gregas, tem desenhos gregos, né? As moedas, que era o dracma lá, a moeda grega era o dracma, onde tinha os desenhos de certas pessoas. E foto é mais recente, né? É mais lá do século XIX, mas já é um registro iconográfico, né? Se bem que existem outros, existem imagens, a Capela Sistina, por exemplo. Aquilo é uma fonte iconográfica. Por quê, gente? Porque é um desenho, é uma imagem, né? É o estudo da história pela imagem. Se você pegar o período vitoriano para ver qual era a moda daquele tempo, como as mulheres se vestiam, basta você pegar uma fotografia e você vai ver como era a moda no período vitoriano, que a moda também nos diz muito a respeito da história, né? Olha como nós nos vestimos hoje. Hoje a gente se veste do jeito que a gente quer. No passado, não. No passado, homens vestiam com calça, aquela paramentada toda, mulher só de vestidão. Mesmo que fosse aqui no Brasil, com esse calor, se bem que hoje tá bem frio, né? Mas é por foto que a gente sabe isso. Então, dá um assunto bem legal até, o estudo sobre a moda através das imagens, né? Então, gente, como hoje é uma aula multidisciplinar, o meu vídeo vai ser um pouquinho mais curto, porque nós temos ainda o vídeo da Elisete e o vídeo da Giovana. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijão para vocês e até mais!